A verdade chocante que Deus ocultou sobre a sua dor, o segredo dos escolhidos. Parte 1: o chamado e o manuscrito espiritual. Meu amado escolhido, preste muita atenção. O momento em que os seus olhos se fixaram nesta mensagem não foi, de forma alguma, um acidente do algoritmo. Uma força invisível acabou de intervir diretamente na sua linha do tempo para colocar diante de você um dossiê espiritual, selado por milhares de anos, o escolhido. Você acha que foi um mero acaso? Quantas vezes você se ajoelhou no silêncio do seu quarto, naquelas madrugadas angustiantes, talvez apertando o seu terço com as mãos trêmulas, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse por você e trouxesse uma resposta de Deus. Ela ouviu. E a resposta, a verdadeira clareza que o seu coração tanto súplica, começa exatamente aqui. Enoque falou de você com detalhes arrepiantes. E se um profeta antigo, que outrora atravessou as fronteiras do espaço e do tempo, tivesse deixado para trás um manuscrito descrevendo, com uma precisão assustadora, a sua própria alma, aquele texto antigo expôs todos os cantos mais profundos e ocultos. Aquela turbulência interior que você nunca teve a coragem de sussurrar para uma única alma. Você está sendo lido até o seu núcleo absoluto. E o que está prestes a ser revelado vai virar de cabeça para baixo a percepção da sua própria vida. O primeiro detalhe, e a verdade mais chocante que Enoque enxergou, é o profundo sentimento de alienação que tem corroído você desde que era muito jovem. Você nasceu com uma intuição peculiar, carregando dentro de si um atrito não dito com o mundo ao seu redor. Lembre-se dos almoços de domingo em família, das reuniões no trabalho, ou até mesmo dos encontros com amigos de longa data. Não importa o quanto você tenha se forçado a usar máscaras para se encaixar. Não importa como você tenha forçado um sorriso em uma multidão familiar e barulhenta. No fundo, sempre existiu uma solidão sufocante. É como se você estivesse de corpo presente, mas a sua alma estivesse clamando em um deserto espiritual escaldante. Muitas vezes, você se olhou no espelho com os olhos marejados, sentindo-se a ovelha negra, o incompreendido, aquele que ama demais e sempre acaba ferido. Mas a profecia expôs uma verdade: esse sentimento inquieto e atormentador não é, de jeito nenhum, uma falha psicológica ou falta de sorte. Essa diferença é o selo de segurança do universo. Um sistema de alerta antecipado. O próprio Deus desenhou você intencionalmente para nunca ser compatível com um mundo que apodreceu com a superficialidade. O seu coração busca o sagrado, o verdadeiro. E por isso o profano sempre te causará repulsa. Mas não respire aliviado ainda, porque isso é apenas a ponta do iceberg. Essa incubadora de isolamento está, na verdade, escondendo um segredo muito maior. Um segredo que vai explicar exatamente por que o universo, de forma tão audaciosa, arrancou as oportunidades financeiras e os relacionamentos que pareciam estar bem nas suas mãos recentemente. Por que as portas se fecharam na sua cara quando você mais precisava? Por que o dinheiro secou e as traições aconteceram? A resposta é assustadora, mas gloriosa. Uma transferência divina está rugindo bem na sua porta. Se você virar as costas agora e não agarrar a chave de decodificação nos próximos minutos, você mesmo baterá a porta permanentemente para esse destino. Tirar os olhos da tela agora é uma rejeição da maior bênção que o céu está preparando para conceder, pois o segredo por trás das suas perdas está prestes a ser descoberto. O inimigo adoraria que você fechasse este vídeo agora, para que você continuasse cego no sofrimento. Não permita isso. Em poucos instantes, todo o véu de mistério será levantado. Relaxe os seus ombros tensos. Respire fundo e permita que a frequência da verdade remova cada fardo da sua mente. Se cada célula do seu corpo está vibrando com a ressonância feroz desta verdade, inscreva-se no canal imediatamente para entrar oficialmente no círculo de proteção das almas despertas. Neste exato momento,
Ancore essa entrada maciça de energia, digitando uma afirmação breve, mas capaz de mudar o universo. Nos comentários, eu estou pronto para receber. A magia está sendo ativada. Fique em silêncio. Expanda a sua consciência e prepare-se para enfrentar a próxima e avassaladora peça deste quebra-cabeça. Parte 2. O pranto escondido e a marca do batismo escolhido. Permita que a sua mente dê um passo para trás agora mesmo, voltando aos dias mais distantes das suas próprias memórias. Enoque, de pé no ápice da revelação, olhou através das camadas de poeira do tempo e do espaço, e os olhos espirituais dele pararam exatamente na sua silhueta. Esses textos antigos não registram apenas uma figura anônima. Eles esboçam com precisão uma alma que sempre carregou a doença da saudade de casa. Mesmo estando dentro da sua própria casa, desde que você era uma criança, sempre houve uma voz silenciosa bem no fundo de você. Um saber invisível, porém inabalável, de que você simplesmente não pertence a este lugar. Você assiste o mundo ao seu redor operar da mesma forma que alguém assiste a uma peça de teatro bizarra. As pessoas correm atrás de vaidades. Elas brigam, riem e conversam sobre coisas sem o menor sentido. Enquanto você fica ali, separado por uma parede de vidro transparente que não pode ser despedaçada. Esse sentimento extremo de alienação cria raízes em cada respiração, em cada batida do seu coração. Não importa o quanto você tente, não importa como você se force a entrar nos moldes pré-determinados pela sociedade para buscar aceitação. Você sempre se sente como um estranho, um viajante perdido em uma dimensão de uma frequência diferente. Essa solidão não é o resultado de você ser odiado ou inferior, mas um vazio sufocante ao perceber que ninguém ao seu redor consegue falar a mesma linguagem da sua alma. E então, para sobreviver em um mundo tão imensamente diferente, você aprendeu inconscientemente a se camuflar. Você colocou máscara após máscara. Pense naquelas reuniões de família ou nas rodinhas de colegas no trabalho. Você aprendeu a sorrir na hora certa, a balançar a cabeça no lugar certo, e aprendeu a participar de conversas monótonas apenas para evitar ser cercado por olhares que te julgam. Você escondeu a sua intuição terrivelmente afiada. Escondeu aquele olhar profundo que conseguia enxergar até a essência das pessoas, simplesmente porque tinha medo de intimidar elas. Mas, escolhido, o preço de negar a sua verdadeira identidade é uma exaustão que atinge as profundezas da sua alma. Encolher-se constantemente, lascar as suas bordas mais brilhantes para caber em uma caixa padrão e mundana, drenou toda a sua vitalidade. Quantas noites você ficou deitado ali, olhando fixamente para a escuridão do seu quarto, com as lágrimas caindo silenciosamente, sem um motivo específico? Quantas vezes você se ajoelhou sozinho, com o santo terço entre os dedos apertados, chorando baixinho para que ninguém na casa ouvisse, e se perguntou onde estava errando? Quantas vezes você esteve em uma multidão barulhenta, entre pessoas chamadas de amigos e familiares, e ainda assim a brisa arrepiante da solidão desceu pela sua espinha? Você se atormentou a ponto de partir o coração, se julgou e se sentiu completamente confuso. Você se perguntou se estava sofrendo de alguma doença psicológica. Você começou a acreditar que talvez fosse complicado demais, pessimista demais, ou que estivesse exigindo muito desta vida. A resposta é não. 1000 vezes não. Toda essa turbulência interior, esse cansaço que dói até os ossos, não é absolutamente uma falha. A verdade está sendo exposta bem aqui. Neste exato momento, esse sentimento inquieto e ardente dentro de você não é absolutamente ambição mundana ou insatisfação sem base. É um design intencional. O Altíssimo instalou deliberadamente um sistema de alerta transcendente profundamente no seu DNA espiritual, tornando você permanentemente incapaz de encontrar satisfação em coisas temporárias e rasas.
Essa anomalia que você sente é o selo real do céu. A marca viva do Espírito Santo que você recebeu no batismo, gritando para que você não se contamine, nunca entre em pânico e nunca se culpe quando este mundo te afastar ou não conseguir te compreender. Porque há um segredo guardado nas Sagradas Escrituras, uma quarentena espiritual, que explicará exatamente o porquê de você ter sido isolado com tanta força ultimamente. E como isso se conecta diretamente com a verdadeira razão pela qual a sua vida financeira despencou. Parte 3. A quarentena espiritual de Deus. Há milhares de anos, uma verdade foi proclamada pelo nosso Salvador, soando como uma espada poderosa cortando todos os laços da dúvida. Cristo, conhecendo perfeitamente a dor que você carregaria no peito, deixou um aviso inabalável se fosseis do mundo. O mundo vos amaria como sendo seus. Como? Porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. João 1:5-1:9. Faça uma pausa por um segundo e sinta o peso imenso desta revelação. Você não pertence a este mundo. O fato de você ter sido empurrado para as margens, incompreendido pelos colegas de trabalho, criticado pelos próprios parentes e rejeitado tantas vezes no passado, é a prova viva e mais poderosa que confirma a sua grandiosa identidade. Você não carrega uma ambição pessoal egoísta. Você carrega nos ombros uma missão que grita para ser despertada, aquele fogo que queima no seu peito todas as noites, roubando o seu sono. Não é uma ansiedade comum, mas sim o chamado do seu destino, instigando a sua alma a se levantar e reivindicar a sua coroa. Cada isolamento que você sofreu, cada período em que você teve que caminhar sozinho, enxugando as próprias lágrimas após voltar da Santa Missa, não foi um castigo ou um abandono por parte da providência divina. Foi, na verdade, uma quarentena espiritual sagrada e estritamente aplicada. O sistema celestial precisou separar você da multidão. Deus precisou te isolar para te proteger da infecção das frequências baixas, da fofoca, da maldade oculta e da superficialidade que destroem tantas famílias hoje em dia. Tudo para manter a sua visão e o seu poder absolutamente puros. Pense nos cálices sagrados usados no altar, eles não ficam jogados em qualquer lugar. Eles são guardados, separados e protegidos, porque carregam o que há de mais precioso. Assim é você. O atrito oculto ao longo de todos esses anos afiou você, até se tornar a espada mais cortante, pronta para um avanço gigantesco, mas o destino não para apenas no despertar da sua identidade. Eu sei que, neste exato momento, uma pergunta ardente deve estar explodindo na sua mente se você realmente carrega uma missão tão grandiosa, se você é um escolhido tão protegido por Deus e por Nossa Senhora. Então por quê? Recentemente, a vida tem te dado golpes tão implacáveis, porque o fluxo financeiro de repente secou e se tornou um beco sem saída, porque os projetos fracassaram e as oportunidades que pareciam firmemente nas suas mãos desapareceram das formas mais absurdas e frustrantes. Porque você foi empurrado até o limite extremo, a ponto de sentir que está prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. Não saia agora. Absolutamente não tire os olhos desta mensagem, nem por uma fração de segundo, porque a próxima parte a ser revelada será a reviravolta mais chocante da sua vida. Vamos decodificar todo esse véu de mistério e expor o motivo real pelo qual o céu, de forma audaciosa, te despojou de tudo. Você vai descobrir como essa aparente crueldade é, na verdade, o sinal de gatilho exato para um influxo maciço de riqueza e poder que está prestes a colidir com a sua vida. E o segredo desse processo de esmagamento vai te deixar sem palavras. Parte 4. A fornalha da purificação. Aprovação financeira. E aqui está a resposta para a pergunta que tem gritado e rasgado a sua alma por todos esses meses. Meu amado escolhido, encare esta verdade de frente.
Os eventos recentes que atingiram você não foram gentis. Foram brutais, implacáveis, sufocantes. Essas são as palavras mais precisas para descrever o que você tem suportado e continua a suportar. Quantas vezes você desabou no chão do seu quarto, sentindo cada gota da sua força de vida sendo drenada para fora de você? Projetos que pareciam finalizados, negócios que estavam quase fechados, de repente desmoronaram sem nenhum motivo aparente. As suas finanças, que já estavam esgotadas, foram continuamente drenadas por despesas inesperadas e boletos caindo do céu, tirando a paz da sua família, e a dor não parou no bolso. Pessoas que você tratou com todo o seu coração, a quem você estendeu a mão quando mais precisaram, viraram as costas com frieza, cravando feridas profundas na sua confiança. Houve momentos em que a noite caiu. O silêncio da casa se tornou tão ensurdecedor que você olhou para o vazio, talvez olhando para a cruz na parede, e engasgou. Por que eu? Por que tentar viver uma vida boa, honesta e de fé significa ter que suportar um caminho tão pedregoso e cruel? Você olha para o mundo lá fora e vê que aqueles que usam de manipulação, mentira e engano sobem a escada da vida com facilidade, enquanto você continua lutando e se afogando no fundo do abismo. Você sofreu calado. Você foi injustiçado no trabalho, difamado por pessoas invejosas. E a sua reação foi o silêncio. Um silêncio doloroso, muito parecido com o silêncio de nosso Senhor Jesus Cristo, diante do tribunal de Pilatos. Você suportou a calúnia, sem abrir a boca para destruir o outro. Esse senso de injustiça é tão doloroso que quase destruiu a sua fé. Mas escute bem, não deixe que a exaustão física engane a sua visão espiritual. Não chame isso de karma. Não chame isso de falta de sorte. E, pelo amor de Deus e de Nossa Senhora, absolutamente nunca assuma que o Altíssimo está te punindo ou te abandonando. A antiga carta de Enoque expôs uma verdade chocante. A pressão aterrorizante que você está suportando agora é, na verdade, o sistema de segurança espiritual final do céu. É a fornalha de purificação. Pense profundamente sobre isso. Se a grande recompensa, se a quantidade maciça de riqueza, as portas abertas e o poder supremo tivessem sido entregues a você ontem, quando a sua mente ainda estava cheia de confusão, quando o seu caráter ainda não era tão sólido, quando as suas emoções ainda podiam ser facilmente manipuladas pelos outros, o que teria acontecido? Essa bênção teria se transformado instantaneamente em uma maldição. A riqueza o teria esmagado. O favor dos homens teria feito você tropeçar e perder o seu caminho, desviando os seus olhos de Deus. O Senhor nunca derrama vinho novo, o vinho mais fino e explosivo do céu, em um odre velho e rachado. Ele precisava preparar você para suportar o peso da graça que está por vir. A pressão recente, a falta de dinheiro, as lágrimas derramadas às escondidas. Nada disso foi feito para esmagar você até virar pó. O céu está comprimindo você, pressionando a sua alma com força máxima para transformar um pedaço de carvão bruto em um diamante indestrutível e eterno. Parte 5. O atraso não é negação. A esperança em Romanos. O atraso não é negação. Repita isso na sua mente agora mesmo. Enquanto respira fundo, o atraso não é uma negação. É simplesmente o processo de escavação para construir um arranha-céu, alcançando as estrelas. É preciso cavar fundo na terra, muito mais fundo do que qualquer estrutura comum. Ser despojado de suas finanças, ter as portas do emprego fechadas e ver oportunidades sendo cortadas brutalmente, é o momento em que Deus está cavando fundo no alicerce da sua alma. Ele está lascando a sua complacência, destruindo a sua dependência cega das pessoas, queimando todas as mentalidades de escassez e os traumas mais profundos e dolorosos do seu passado. Esta é a fase que a revelação chama de tensão antes da transferência.
como uma flecha que deseja voar longe e acertar em cheio no alvo. Ela deve ser puxada para trás com tanta força que o arco parece prestes a estalar nas mãos do arqueiro. O momento em que você se sente mais exausto, mais desesperado, sentindo como se todas as portas tivessem batido na sua cara e o mundo estivesse desabando sobre os seus ombros. É precisamente o ponto de tensão máxima da corda do arco do seu destino. Você está sendo treinado através da falta. Antes de ser considerado digno e confiável para administrar a abundância, você está sendo testado pelo fogo para provar que, mesmo na adversidade mais sombria, o seu coração permanece imaculado, livre das garras da vingança, do ódio ou da amargura. O antigo ensinamento de Romanos 5:3-4 ecoou como um hino épico das grandes almas que carregam a cruz. O sofrimento produz perseverança. A perseverança produz caráter. E o caráter produz esperança. A palavra caráter aqui é a qualidade do ouro puro, forjado através de um fogo de 1000 graus. Essa forja brutal não te mata. Ela apenas incinera a versão fraca e medrosa de você, que estava sempre implorando por pena e migalhas de afeto. O sofrimento te força a trocar de pele. Força você a se levantar com uma força interior formidável que você nem sabia que possuía. Quando todas as âncoras externas desabam, os amigos somem. O dinheiro acaba. Você finalmente percebe que a única e mais sólida âncora é o pilar espiritual invisível plantado firmemente no centro da sua alma. Sustentado pela graça de Deus, a sua resiliência silenciosa abalou o mundo invisível. Você passou no teste mais rigoroso. O céu registrou cada lágrima que você engoliu a seco, cada vez que você mordeu o lábio e suportou calado, e a maneira nobre como você continuou estendendo a mão para ajudar os outros. Mesmo enquanto a sua própria alma estava sangrando, você manteve a sua bondade em um ambiente completamente tóxico. É por isso que o favor de Deus não é mais apenas um pequeno raio de luz. Ele está se preparando para derramar sobre a sua vida como uma cachoeira violenta, quebrando todas as represas do atraso. Os nós que pareciam fatais estão começando a se desfazer agora. Os recursos financeiros aprisionados por anos estão sendo redirecionados, apontados direto para as coordenadas da sua vida. Pessoas trazendo oportunidades de ouro, apoio sólido e altas frequências estão sendo despachadas ao seu encontro. Você pagou integralmente a mensalidade da escola do sofrimento. Agora é a hora de subir ao pódio da glória para receber o certificado sagrado de o escolhido. Mas, meu irmão e minha irmã, não deixe os velhos hábitos atrapalharem este momento grandioso. Pare de se encolher. Pare de ter pena de si mesmo. O peso da coroa do destino exige uma cabeça erguida e ombros largos. Você não pode carregar a postura de um mendigo sofredor para dar o passo em direção ao seu próprio trono. A transferência divina está acontecendo no exato segundo em que você recebe estas palavras. As frequências estão mudando. Ordens invisíveis e celestiais estão sendo restabelecidas unicamente para servir à sua ascensão. Neste exato momento, realize um ato simbólico de fé para ancorar a sua prontidão com o universo. Afirme a autoridade da sua alma batizada. Digite nos comentários uma afirmação que abala o espaço. Um compromisso para ativar todo o poder supremo que está descendo sobre você. Eu sobrevive ao fogo. Estou pronto para carregar o peso do destino. Esta declaração é a chave mestra inserida direto na fechadura da prosperidade, abrindo escancaradamente a porta que nenhuma força terrena jamais poderá fechar. Não saia agora. Não se dê por satisfeito ainda, porque o que está prestes a ser revelado na próxima sessão é ainda mais letal e decisivo, à medida que o dinheiro e o poder começam a se agitar e a se dirigir rapidamente na sua direção. Um implacável grande expurgo varrerá os círculos mais íntimos de relacionamentos que você possui atualmente. Você está prestes a enfrentar separações predestinadas sem nenhum aviso prévio.
A próxima parte revelará algo que pode salvar a sua vida, como enxergar através dos vampiros de energia disfarçados de conhecidos inofensivos. E por que você deve, implacavelmente, deixá-os ir para conseguir sobreviver. O maior segredo sobre a limpeza espiritual está prestes a explodir. Parte 6. O grande expurgo das relações. E aqui está a verdade brutal, mas ao mesmo tempo, a mais libertadora. Sobre o grande expurgo que eu acabei de mencionar, quando você sai da fornalha da purificação com uma frequência de energia completamente nova, iluminada e lapidada pela graça de Deus. Um fenômeno estranho e quase assustador começa a ocorrer. Pense nas últimas semanas. Recentemente, você tem notado uma mudança incrivelmente intensa dentro do seu corpo e da sua mente. De repente, como se uma venda escamosa caísse dos seus olhos. A sua visão espiritual tornou-se terrivelmente afiada. Você começa a ver através dos sorrisos falsos. Você ouve perfeitamente as mentiras e as intenções ocultas por trás das adulações doces. Sabe aquela fofoca aparentemente inofensiva no ambiente de trabalho? Aquelas festas e bebedeiras barulhentas aos finais de semana? Ou as reclamações tóxicas de parentes que só sabem sugar a alegria da família, aquilo que você costumava tentar suportar? Muitas vezes engolindo a seco por educação. Agora de repente faz você se sentir enjoado. Sim, é uma rejeição física real. Você se sente sufocado. O seu peito aperta. E parece que toda a sua força vital é drenada após apenas alguns minutos, dividindo o mesmo espaço com pessoas de baixa frequência e más intenções. Você simplesmente não consegue mais interpretar o papel da pessoa fácil de lidar, que sorri e balança a cabeça concordando com absurdos apenas para ir levando a vida sem conflitos. O seu limite de tolerância para a falsidade desmoronou oficialmente a zero absoluto, e é neste momento que o contra-ataque começa. As pessoas ao seu redor começam a criticá-lo duramente. Elas franzem a testa. Olham torto para você e dizem frases que ferem nossa. Você mudou muito ultimamente. Você se tornou uma pessoa inabordável e difícil. Você está se isolando de todo mundo, e nas noites silenciosas, quando você fica completamente sozinho no seu quarto, a voz da autossabotagem se ergue das suas feridas antigas, semeando sementes sombrias de dúvida na sua mente. Talvez você chore, implorando o discernimento do Espírito Santo, enquanto olha para o teto e se pergunta se está se tornando arrogante. Você se questiona com medo. Será que eu estou enlouquecendo? Sendo extremo demais? Ou caindo em uma depressão profunda? Meu escolhido, ouça claramente cada palavra que eu estou prestes a dizer agora. Não deixe ninguém, absolutamente ninguém, condenar a sua alma. Você não está enlouquecendo. E você não é absolutamente arrogante. Você está simplesmente passando pela fase sagrada que o profeta Enoque viu e descreveu com o maior temor e reverência, o despertar da intuição e a separação predestinada. Quando você carrega a linhagem dos escolhidos de Deus, chega um momento na vida em que você cruza uma fronteira definitiva, onde você nunca mais poderá trair a si mesmo e aos valores celestiais apenas para manter uma paz falsa com os outros. O desconforto extremo e sufocante que você está experimentando não é uma patologia ou uma doença mental. É o seu sistema imunológico espiritual trabalhando em capacidade máxima para eliminar os patógenos tóxicos da sua vida. É o seu anjo da guarda, soando os alarmes da sua alma para te afastar do pecado e da inveja. Não tente se segurar e não tente consertar o que Deus está quebrando. Esta é uma reviravolta do destino que você deve gravar a fogo no seu coração: perder velhos relacionamentos. Ter que se afastar amargamente de ambientes que antes eram tão familiares. Não é uma perda, um castigo ou uma punição. É uma reorganização do espaço de convivência em escala cósmica, orquestrada pelas próprias mãos do Altíssimo. Mas segure o fôlego.
porque essa solidão dolorosa não é o fim da história. O espaço gigantesco que Deus está esvaziando na sua vida tem um propósito avassalador. O que vai acontecer em seguida, quando a poeira desse expurgo baixar, exige que você entenda um último segredo sobre o deserto e a revelação de como as suas maiores bênçãos precisam dessa pista de pouso vazia mudará tudo. Parte 7. O deserto antes da terra prometida. Pense profundamente sobre isso. Meu irmão, minha irmã, como o Altíssimo, poderia trazer parceiros de alto calibre, benfeitores nobres carregando oportunidades de ouro e almas gêmeas da mesma frequência para a sua vida. Se você ainda estiver cercado por pessoas que só buscam invejar, manipular e arrastar você para baixo, direto para a lama, é duro admitir. Mas algumas pessoas não são essencialmente más. Contudo, a data de validade delas na sua linha do tempo simplesmente terminou de forma oficial. Aquele velho ambiente, aquelas conversas rasas e aqueles relacionamentos de conveniência já não têm oxigênio suficiente para nutrir os seus pulmões maciços, que agora anseiam pelas coisas do alto. A providência divina está cortando impiedosamente esses laços pesados e limitantes, com um único propósito: limpar a pista de decolagem. Compreenda essa imagem: um enorme jato particular, feito para rasgar os céus. Não pode de forma alguma decolar em um beco estreito e cheio de obstáculos e entulhos. O vazio na sua agenda, o silêncio do seu telefone e a solidão que você está enfrentando agora são, na verdade, o espaço mais sagrado para que os milagres sejam incubados. É o deserto espiritual, e na nossa fé, o deserto nunca é o fim, é sempre o lugar onde Deus fala ao coração. A majestosa profecia em Isaías 4:3-9 soa como um comando poderoso, rasgando a escuridão da noite da sua alma. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo, ela está brotando, não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olhe atentamente para a estrutura divina desta revelação. O deserto e o ermo, o vazio assustador. O silêncio cortante. A agonia de ver as pessoas se afastarem devem sempre vir antes que o rio de vida e de bênção seja desbloqueado. O seu atual período de silêncio, onde parece que o mundo te esqueceu, é exatamente o momento em que o Altíssimo está esculpindo com as próprias mãos esse caminho grandioso para você. Ele está arrancando as ervas daninhas. Ele está expulsando os vampiros de energia que viviam disfarçados de conhecidos inofensivos ao seu redor. Essa perda que tanto fez o seu peito doer é, na verdade, o resgate final. Você deveria estar celebrando e rendendo graças a Deus, pois as algemas invisíveis que se agarraram a você e limitaram o seu voo por todos esses anos estão, finalmente, sendo despedaçadas em 1000 pedaços. A dor da separação está, neste exato segundo, se transformando em uma força incomparável e inabalável dentro de você. E Uzai, com o coração apertado de empatia, que neste exato momento, lá fora existem muitas almas carregando a marca do escolhido, que também estão roendo essa solidão em completo silêncio. Elas também estão chorando, dobrando os joelhos no chão frio de seus quartos, totalmente perplexas, se perguntando se estão caminhando pelo caminho errado, enquanto todos ao redor as abandonam gradualmente. Faça algo verdadeiramente angelical agora mesmo. Um ato de profunda caridade cristã. Se você conhece alguém, um amigo, um parente ou qualquer pessoa, lutando contra a sensação de ter que abrir mão do que era familiar e afundando no vazio do despertar espiritual, envie esta mensagem a essa pessoa imediatamente. Compartilhe este vídeo como o mais intenso abraço de consolação, uma tábua de salvação, para que eles saibam, eles não estão sozinhos. Eles não estão loucos. E esse isolamento doloroso é, sem dúvida, a maior plataforma de lançamento de suas vidas.
Ao espalhar esta verdade, você está ativando o fluxo de energia da cura e afirmando a sua própria posição como um guia. Um farol nas mãos de Deus. Fique um pouco mais. Não vá embora ainda. A revelação não terminou. Você caminhou com bravura através do fogo. Você aceitou orgulhosamente a separação e carregou a sua cruz. E o caminho à frente agora está completamente limpo e preparado. Se você continuar assistindo até o fim, entenderá o motivo exato pelo qual todas as portas financeiras, todos os recursos maciços que foram retidos por tanto tempo, estão prestes a se abrir violentamente e jorrar em sua direção a uma velocidade imparável. Porém, preste muita atenção, uma barreira psicológica final, perigosa e oculta, está esperando para engolir você inteiro bem no limiar da riqueza. E a próxima parte irá expô-la de uma vez por todas. Parte 8. A síndrome do impostor e a autossabotagem. O caminho à frente agora está completamente limpo. Todos os obstáculos pesados e todas as amarras tóxicas foram definitivamente arrancados pelas mãos de Deus. Meu escolhido, prepare-se e segure firme o seu coração para o maior tremor da sua vida. Quando você permanece resiliente após o grande expurgo, quando o espaço ao seu redor parece não conter nada além do silêncio do deserto, esteja pronto. Uma transferência divina está sendo detonada em uma dimensão invisível e está voando direto na sua direção à velocidade da luz. Aquilo que outrora foi contido, os recursos que estiveram bloqueados por décadas, estão prestes a estourar com a fúria de uma represa se rompendo sob a pressão do oceano. De repente, portas que estiveram fechadas por anos se abrirão escancaradamente, sem que você precise bater freneticamente ou arranhar a madeira com desespero. Recursos financeiros surgirão de cantos e canais de conexão que o pensamento lógico comum jamais conseguiria prever. Pessoas carregando poder, favor e oportunidades de ouro procurarão você proativamente, identificando as suas coordenadas exatas para lhe entregar privilégios inegáveis. Cada gota de suor, cada oração engasgada, com lágrimas, rezada no silêncio da noite, agora está se cristalizando e dando frutos a um ritmo vertiginoso. Você testemunhará milagre após milagre, chegando tão rapidamente que até mesmo aqueles que viraram as costas e zombaram da sua fé congelarão de espanto e pavor. Mas preste muita atenção, bem no pico dessa glória. Enoque advertiu sobre um abismo sem fundo, a segunda batalha, a provação final e mais brutal de todas, quando o dinheiro, o apoio, os elogios e todos os favores começarem a chover implacavelmente. O maior inimigo não será mais encontrado nas circunstâncias externas. O inimigo mais aterrorizante e perverso agora é a voz ecoando bem dentro da sua própria mente. Uma voz venenosa sussurrando dúvidas cruéis. Isso é bom demais para ser verdade. Com certeza um desastre terrível está prestes a acontecer para levar tudo embora. Eu não mereço essa posição. Cedo ou tarde, eles vão descobrir que sou apenas uma fraude. Isso é a síndrome do impostor. É a autossabotagem, gritando das profundezas do seu subconsciente. O seu corpo começa a tremer. O seu peito bate implacavelmente enquanto você segura em suas mãos exatamente as bênçãos que a sua alma clamou e implorou a Deus para receber. Em vez de celebrar com louvores, você quer se encolher. Em vez de se manter de cabeça erguida para abraçar a grandeza, você quer rejeitar oportunidades colossais por medo de não ser forte o suficiente para suportar o peso. Você tem um pavor irracional de que, ao subir em uma escada alta demais, a queda o despedaçará com uma dor 10.000 vezes maior. Escolhido. Acorde imediatamente. Essa voz que grita freneticamente para arrastar você de volta para a lama não é, de forma alguma, a virtude da humildade. Não é cautela sábia ou autoconhecimento. É a sequela de uma mentalidade de escassez
que foi injetada e pregada no seu cérebro por longos e intermináveis anos vivendo na privação, na perda e em traumas profundos. São as suas velhas feridas sangrando e se disfarçando de razão. Quando uma alma está acostumada a ser pisoteada, enganada e abandonada no escuro por muito tempo, o mecanismo de sobrevivência do cérebro vê automaticamente a abundância, a paz, a felicidade e o sucesso retumbante como ameaças alienígenas que devem ser rejeitadas. Você está usando as lentes distorcidas de um sobrevivente de desastre para avaliar a coroa brilhante que o Rei dos Reis está te entregando. O Altíssimo nunca concede um aumento maciço de graças apenas para usá-lo para esmagar você. O céu não pagou um preço altíssimo, usando a fornalha mais brutal para refinar o seu caráter, para agora te destruir. O sistema espiritual não agiu implacavelmente para remover amizades podres e vampiros de energia da sua vida, apenas para te proteger em vão. Então por quê? Neste exato momento, quando o próprio Deus coloca em suas mãos a recompensa do seu destino, você planeja recusar e quebrar tudo com as suas próprias mãos. A autossabotagem, a covardia de não ousar acreditar no seu próprio valor como filho amado de Deus. É a única coisa neste mundo que pode cortar o fluxo dessa transferência divina. Grave no seu coração: o princípio supremo do reino invisível, Deus, apenas concede bênçãos equivalentes à capacidade do seu coração de recebê-las. O dinheiro, a influência e o poder que estão indo na sua direção não são apenas recompensas pessoais. Eles são ferramentas. São recursos alocados pelo céu para financiar a sua missão na Terra. Você está entrando em uma época de colheita onde deve aprender a acomodar a grandeza. Você não é mais um mendigo implorando por pena ou catando os trocados do destino. Você está sendo posicionado e ordenado para se tornar um grande mordomo, administrando ativos maciços e poderes visíveis e invisíveis para executar uma missão muito maior do que você mesmo. Você recuar de medo, rejeitar a riqueza e o poder, não torna este mundo um lugar melhor. A sua dúvida não serve a nenhum propósito nobre. Ela apenas prova que você ainda não se rendeu e não confiou totalmente na escolha da providência para você. Despedace instantaneamente essa gaiola de vidro da pobreza na sua mente. Jogue água fria na sua autossabotagem e ordene que a voz medrosa na sua cabeça seja silenciada para sempre. Em nome de Jesus. Você tem permissão para ser próspero. Você tem permissão para ter poder. Você tem a permissão sagrada para viver uma vida abundante e brilhante, desfrutando de privilégios supremos, sem ter que carregar um grama de culpa ou remorso perante o mundo. A prosperidade colocada nas mãos de uma alma bondosa e purificada pelo fogo, como a sua, se transformará em uma fonte de vida que curará milhares de outras almas. Esse aumento é inteiramente merecido. Esse favor é inteiramente legítimo de acordo com as leis divinas. Você está de pé, exatamente na linha de chegada. Quanto mais você escuta essas palavras, mais os selos que bloqueiam a sua prosperidade são rompidos, e as barreiras enferrujadas na sua mente são esmagadas. Continue acompanhando esta mensagem. Absolutamente não pare agora, porque no momento em que você se mantiver erguido e derrotar este último fantasma psicológico, no instante em que você disser um sim corajoso ao seu destino, o fenômeno mais magnífico ocorrerá. Você não receberá apenas prosperidade material. Todo o seu ser irradiará uma frequência vibracional cegante, capaz de mudar os destinos de todos aqueles que passarem por você. A parte final, que está prestes a ser revelada, pintará o quadro mais grandioso do seu reino, onde você nunca mais terá que lutar ou se debater, pois a sua simples e silenciosa existência atrairá automaticamente todos os milagres. Parte 9. O tempo Kairos e a sua coroa de luz. E quando aquele último fantasma psicológico desmoronar sob os seus pés, quando você disser um corajoso e definitivo sim à sua própria grandeza concedida por Deus,
O fenômeno mais magnífico se manifestará instantaneamente. A imagem final que Enoque descreveu de você não é um campo de batalha coberto de fumaça. Não é um cenário de intrigas. Nem um palco barulhento e vaidoso do mundo. É uma quietude absoluta. Um ritmo de estabilidade e da verdadeira paz de Cristo. Tão profundo e alicerçado que nenhuma força terrena pode abalar. Você entra oficialmente na fase em que tudo ao seu redor automaticamente se encaixa e se organiza sob a ordem da providência. Os dias em que você tinha que cerrar os dentes para lutar, para provar o seu valor para pessoas ingratas, para se digladiar por cada pequena oportunidade, desapareceram permanentemente no passado. A maior inovação do céu para a sua vida acaba não sendo milagres espalhafatosos cortando os céus ou exibições ensurdecedoras de poder. A maior ruptura, a maior graça, é a paz inabalável ancorada dentro da sua alma. É um estado de alívio e liberdade onde você não precisa mais correr e correr atrás de nada. Porque você sabe muito bem que, através da graça, se tornou o centro de gravidade para todos os recursos divinos, meu amado escolhido. Você se transformou em um farol silencioso. Quando a sua frequência está sintonizada no nível mais alto do Espírito Santo, você não precisa convencer ninguém a acreditar no seu poder. Você não precisa pregar em voz alta para se justificar ou provar alguma coisa para quem duvidou de você. A sua própria existência, o seu comportamento sereno, a maneira como você sorri e caminha através da tempestade de cabeça erguida, se tornou a mensagem mais vívida e poderosa. Você perceberá algo incrivelmente milagroso. Pessoas cheias de traumas e confusões que, por acaso, cruzarem o seu caminho, se sentirão automaticamente consoladas pela sua presença. Almas desesperadas olharão para a forma nobre, como você caminhou por dentro do incinerador da vida, e encontrarão força para continuar vivendo. A sua presença purifica a atmosfera ao redor. O universo agora tem total confiança em derramar riqueza, poder e prosperidade em suas mãos. Porque o Altíssimo sabe com absoluta certeza que, uma vez que você os possua, você não será corrompido pela ganância. Você usará essa mesma abundância para criar círculos de proteção, de caridade e de amor para os mais vulneráveis. O ensinamento atemporal em Mateus 5:16 delineou claramente esta missão suprema. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Absorva cada letra dessa escritura. A sua luz não nasceu para ser escondida no fundo de um abismo, reprimida pela tristeza ou coberta por uma baixa autoestima, covarde. Ela deve brilhar. E você brilha não para se exibir com arrogância, mas para se tornar um espelho refletindo a grandiosa glória de uma dimensão superior. A sua rede de luz alcançará os lugares mais sombrios, e você será o pioneiro, guiando de volta as almas que se perderam no caminho. Você não está sozinho nesta jornada grandiosa. Lá fora, em cada canto deste mundo, também há escolhidos despertando e emitindo sinais de luz semelhantes aos seus. Se você está pronto para se juntar às fileiras dos faróis mais resilientes de Deus, aperte o botão de inscrição agora mesmo. Deixe as luzes se reunirem, tecendo essas faixas de energia em uma enorme rede espiritual, protegendo e elevando uns aos outros nesta era de purificação. Esse poder ressonante, unido em oração, será impenetrável a qualquer escuridão. Restam apenas alguns momentos sagrados. Expanda toda a sua consciência para receber o selo final do seu destino. Todas as respostas foram expostas. Todas as correntes de opressão foram esmagadas. Feche os olhos por um segundo. O tempo kairos, o momento de impacto mais perfeito, nobre e glorioso do céu, desceu oficialmente sobre a sua vida neste exato segundo. O sino que sinaliza o fim dos seus dias de exílio e sofrimento, na escuridão finalmente tocou. Escolhido, a partir deste momento, você não precisa mais fugir.
Não precisa mais se encolher ou esconder o seu brilho. Nunca mais. Você pagou todas as dívidas com as dores do passado. Você passou no teste mais duro de lealdade e bondade. Permita-se aproveitar as bênçãos que estão chegando sem carregar nenhum tormento ou culpa. Você tem a permissão de Deus para ser feliz. Você tem permissão para ser próspero. Você tem permissão para alcançar as alturas mais deslumbrantes que a vida pode oferecer. Sacuda completamente o manto sujo de um sobrevivente em apuros. E vista-se com o manto real de um construtor de destinos. Salve este vídeo como um pacto espiritual entre você e o céu, para que sempre que a escuridão tentar retornar e atormentar, você possa abri-lo e se lembrar da autoridade suprema que carrega dentro de si. Agora, relaxe todo o seu corpo. Respire fundo. Encha os pulmões até a borda. Traga a luz mais pura do Espírito Santo para as suas veias e exale para fora todas as cinzas da dúvida, do medo e da rejeição. Neste exato momento, sele esta transferência histórica, digitando a afirmação mais sagrada nos comentários, trancando-se permanentemente no fluxo infinito da prosperidade. Eu entro, oficialmente, no tempo Kairos. Eu sou o escolhido e estou pronto para receber o meu reino. O milagre está completo. O caminho está escancarado. Dê um passo à frente com orgulho e brilhe intensamente. Porque todo o céu, sob o manto protetor de Nossa Senhora, está de pé atrás de você, guardando e abençoando cada respiração sua.